Princípios para uma construção segura. Eu preguei no mês passado uma série de mensagens nos ciclos da vida. Abordamos criação de filhos, depois falamos sobre adolescência, depois falamos sobre casamento, e eu concluí falando sobre quando a última folha cair, uma mensagem aos idosos. E no outro dia eu já comecei a receber mensagem no meu telefone: peraí, e eu? Eu sou jovem, peraí, eu preciso de uma mensagem também. Alguns pais me enviaram mensagens: espera aí, e os meus filhos jovens, não vai ter mensagem para eles, não? E aí eu me vi com o privilégio de preparar essa reflexão para concluir assim a série de mensagens nos ciclos da vida, para abordar a temática da juventude e o início da idade adulta, princípios para uma construção segura. Com quem nós estamos falando? Jovens e pessoas no início da idade adulta, entre os 22 aos 38 anos, marcados pelos seguintes padrões: gente que deseja construir uma família fora da órbita dos pais, está terminando a universidade, já está trabalhando, ou já está enxergando seu primeiro emprego, gente que está se especializando para se definir e diz: chega, está na hora de eu começar a olhar para fora desse ninho onde eu fui criado com muito amor, porque eu quero criar também minha própria história agora, independente da história dos meus pais. Estamos falando daqueles que estão prestes a construir sua qualificação profissional, ou já se definiram profissionalmente. Meninos que estão concluindo faculdade, ou já concluíram, estão num curso de pós-graduação, concluíram mestrado, ou estão em qualquer outro tipo de especialização profissional. Estamos falando de pessoas que creem no absoluto e desejam se guiar por um caminho seguro. Com isso, eu defino muito a mensagem dessa noite. Eu estou conversando com jovens e adultos jovens que são crentes, meninos que amam a Deus, meninos que creem num absoluto eterno, meninos que confessam que há uma verdade real, uma verdade que não muda, perene. E eu estou conversando também com aqueles que já cometeram erros, porque passaram da adolescência, deram aquelas várias mancadas, meninos que tiveram que lidar com as consequências desses diversos erros, talvez meninas que passaram na adolescência por gravidez, teve que amargar a consequência de tudo isso, chegou na juventude, início da idade adulta, e até hoje precisa lidar com tudo isso. Jovens que se casaram precocemente e tiveram grandes dificuldades em entrar no mercado profissional, concluir seu curso superior. Estou falando daqueles que reconhecem que a realidade é muito maior que aquilo que veem e percebem e desejam desenvolver um coração próspero. Definindo então a quem eu falo nessa noite, eu quero trazer à memória de vocês, jovens e jovens adultos, alguns princípios bíblicos. O primeiro princípio bíblico é de que há um referencial para o universo e a vida. Esse referencial não é heliocentro, o Sol não é o centro. O referencial das Escrituras sempre é teocêntrico. Gênesis 1 e 2 nos descreve claramente que do nada, um Deus pessoal, um Deus espírito, cria todas as coisas com ordem, cria todas as coisas com a beleza indescritível, cria todas as coisas com a palavra de seu poder, dá significado a todas essas coisas e estabelece harmonia para que as leis funcionem perfeitamente, equalizando o funcionamento do universo. Atos capítulo 17, verso 28, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós existimos, nós somos e nos movemos. Cristo é o referencial, o centro de todas as coisas. Gênesis capítulo 1 nos diz que o universo foi criado através da palavra de Deus. E Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 19, nos diz que a palavra de Deus, por meio de quem o universo foi criado, é o próprio Jesus Cristo. Todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele tudo subsiste, ele mantém todas as coisas. Primeiro princípio bíblico, há um referencial absoluto. Não somos frutos do acaso, não vivemos numa realidade relativista, onde cada um constrói sua verdade e não há verdade última por trás de nada. As Escrituras dizem que sim, há um Deus que governa a história, há um Deus que deixou sua vontade claramente revelada em sua palavra, e essa vontade é possível de ser conhecida por todos nós.
Um outro princípio bíblico é que há um padrão bíblico para a família. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 nos diz que Deus cria a mulher e estabelece ela como parceira desse homem, cria alguém à imagem e semelhança de Deus, para comungar da mesma dignidade de filho de Deus que o homem tem. Deus une essa mulher a esse homem, e ali Deus celebra o primeiro casamento, Deus institui a família, e nós temos nesses 2 versículos padrões gerais a respeito de como a família deve ser construída e se desenvolver. Primeiro padrão é um padrão de heterossexualidade. Deus cria uma mulher para um homem, não um homem para outro homem. Deus cria um padrão da monogamia, não cria 2 mulheres para um homem, mas uma mulher para um homem. É por isso que o adultério é uma desgraça em qualquer tipo de relação. Quando você insere uma terceira pessoa dentro do relacionamento para dividir o lugar que o coração de alguém devia ter protagonismo, isso se torna algo terrível na história familiar. Poucas causas podem trazer tanta dor à história de uma família que um terceiro elemento ser inserido na dinâmica familiar. Então há esse padrão claramente estabelecido em Gênesis 2, o padrão da monogamia. Há o padrão da indissolubilidade do casamento. Deus une homem e mulher e os torna uma só carne. A expressão ali significa 2 folhas de papel muito finas, muito bem coladas por Deus. E é por isso que em Mateus 19, Jesus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O divórcio é algo terrível para a história de uma família, especialmente para o desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual de qualquer criança. Um filho que cresce num lar sem o referencial de um homem ou uma mulher minimamente maduros, que resolve os seus problemas na medida em que eles vão surgindo e conseguem transpor esses problemas, porque são homem e mulher de Deus. O filho que não cresce num lar com essas bases mínimas, ele terá um futuro muito difícil, precisará de muita ajuda. Então há um padrão sim para a família, sobre o qual um jovem que começa a sair da órbita dos pais, se envolver em relacionamentos, enxergando desenvolver sua própria família, pode construir sua vida. Há um padrão também para os negócios. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, escrito para educar os jovens. O livro de Provérbios é esse tipo de literatura, mais velhos conversando com mais jovens sobre como eles podem viver em sabedoria. E o livro de Provérbios olha para cada um de nós e diz: dá uma olhada para a pedagogia da formiga. Se você é preguiçoso, olha para a formiga. A formiga trabalha muito no verão para juntar para o inverno. Se você está deitado em sua cama, se prolongando no seu sono, rolando para um lado, rolando para o outro, tome cuidado, porque o pão do preguiçoso é a miséria. O livro de Provérbios claramente nos estimula a sermos gente proativa, sermos gente estudiosa, gente honesta no trabalho, gente que é previdente, gente que se organiza para o amanhã que é incerto para cada um de nós, e a única certeza que a gente tem num ponto de vista é que ficaremos velhos e a enfermidade virá. O livro de Provérbios dá claras referências a respeito dos negócios: ética, verdade, honestidade, transparência, qualidade, dedicação e esmero. E há também um padrão para os relacionamentos, presente em toda a Escritura. O livro de Provérbios nos diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Através desse versículo, o Provérbios está dizendo: seja amigo de pessoas, construa relacionamentos saudáveis. E quando você vai caminhando nas Escrituras, os outros padrões são: seja alguém de misericórdia, seja alguém disponível a ajudar quem sofre, seja alguém disposto a dar seu ombro para quem precisa confessar pecados, para quem precisa compartilhar necessidades, para quem precisa de oração. E assim você vai construindo relacionamentos que te abençoarão no futuro. Esses são princípios bíblicos gerais, jogando um pouco mais de luz a respeito desse assunto. Esse período de jovem e início da idade adulta é marcado também por com muita energia produtiva. Normalmente nesse período se realiza grandes empreendimentos. E eu coloquei aqui alguns exemplos gerais que nós conhecemos muito bem. José, com cerca de 32 para 33 anos, é responsável por livrar o mundo da fome.
José constrói celeiros em toda a potência planetária em que havia se tornado o Egito. E ali livra o mundo conhecido daquela época de uma grande calamidade. Nós temos o exemplo de Neemias, um adulto, um jovem adulto, que está morando numa capital de um outro país, e seu povo, os israelitas, estavam passando grande dificuldade na cidade de Jerusalém, vivendo em absoluta miséria. Neemias, esse jovem adulto, temente a Deus, que ama a Deus, se levanta e realiza num curto período de tempo um grande empreendimento. Ele tem um discurso mobilizador, ele consegue agregar energias, ele consegue fazer com que as pessoas voltem a sonhar por uma causa grande, voltem a sonhar por sua nação. E como nós precisamos de jovens, adultos, inteligentes, estudiosos, com boa qualificação, honestos, que tenham um referencial teocêntrico para se levantar e mudar a sorte desse país. Homens que falem muito bem, homens que tenham um discurso pontual, reencorajar esse povo sofrido, esse povo sem esperança, que olha para o seu futuro próximo, a médio e longo prazo, e não vê nenhuma perspectiva. Neemias é esse homem jovem, que se levanta nesse tempo complexo, muito parecido com o nosso tempo, e num curto período de tempo, realiza um grande empreendimento, e o seu nome é conhecido depois, até chegar aos nossos dias. Nós temos o exemplo de Daniel, um menino que é levado cativo para a Babilônia, um jovem adulto culto, um gênio, e um menino que também ama a Deus. Esse é o ponto em comum de todos esses nomes aí. Até a referência, Deus é o centro de suas vidas, eles orbitam em Deus, eles entendem que em Cristo existem, se movem e são, e vivem para a glória de Deus. E Daniel realiza grandes obras em Babilônia, se torna conselheiro do rei, é um homem benquisto, é um homem de credibilidade, porque de seus lábios saem palavras de sabedoria que abençoam milhares de pessoas. E nós temos o exemplo maior, poderia citar tantos outros nas Escrituras, que é o exemplo de Jesus, que aos 33 anos realiza a maior de todas as obras de toda a história conhecida da humanidade. E depois dessa obra, de onde saem o livro conhecido como Escritura Sagrada, mais vendido na história do mundo, todos conhecem a obra desse homem. Normalmente esse é um período de grandes tentações, e aqui eu coloquei também alguns nomes. Davi, um jovem adulto, havia gozado de paz, estendido o reino de Israel, havia acabado de construir o seu palácio. Um dia Davi olha para uma mulher, é tentado por ela, seu coração está ali num processo meio perigoso de ociosidade, e Davi cai num pecado grave de adultério. Depois nós temos Salomão, um homem que recebeu por 2 vezes a revelação de que Deus estava com ele, de que Deus não o desampararia. Salomão também era um jovem. A primeira vez que Deus aparece para Salomão, Deus pergunta: Salomão, o que você quer? Você imagina, jovem, um privilégio desse para a sua vida? Pede-me o que quiseres que eu te darei. Salomão diz: Deus, eu sou muito jovem ainda, e eu tenho um mundo de dificuldades diante de mim, os desafios são muito complexos, me dê sabedoria, me conduza na jornada para eu abençoar pessoas. E Deus dá a Salomão essa sabedoria, como não deu a nenhum rei conhecido de toda aquela época. Só que o coração de Salomão, num determinado momento, também entra num período muito perigoso, e Salomão se entrega a uma sexualidade depravada e corrompida. Ele se une em vários pactos de casamento, e Salomão constrói templos para deuses pagãos, a várias divindades. Um desses deuses é Moloque. Salomão sacrifica crianças, essas crianças são queimadas vivas em culto a Moloque. Salomão constrói um outro templo a um deus, que o sacrifício era pegar um primogênito, a criança mais velha, ela precisava ser esmagada viva para caber na boca daquele vaso, e a criança era colocada dentro de um vaso, e aquele vaso enterrado a uma determinada divindade. Salomão também se entrega ao paganismo, se entrega à promiscuidade, se entrega ao relacionamento sexual plural. Nós temos o exemplo de Judas, que tem uma tentação diferente.
Judas é soberbo, Judas é vaidoso, Judas ama o dinheiro. Judas vende nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus, que lhe encarregou de ser o tesoureiro do grupo, que foi amado até o fim, que teve seus pés lavados também por Jesus na última ceia. Só que o coração de Judas era avarento, ele era bandido na alma, ele era ganancioso no coração. Isso é uma grande tentação, dá o coração, dá o seu senso de valor, aquilo que o poder pode trazer como significado para a sua vida. Dois outros nomes são Demas e Alexandre. Esses nomes são menos conhecidos na Bíblia. Eles aparecem na segunda carta de Paulo a Timóteo. Bem no finalzinho de sua vida, Paulo diz para Timóteo: Demas e Alexandre me causaram muitos males. Eles amaram esse mundo e me abandonaram. Se entregaram a esse mundo com seus sistemas de valores, com os ídolos que são vendidos a todos nós o tempo todo, 24 horas por dia. E Demas deixaram de andar com Paulo e, por conseguinte, deixaram de andar com Deus. É um período de grandes tentações, porque você já está definido, está terminando de se definir ou está se definindo profissionalmente. Você será tentado o tempo todo pelo dinheiro e o poder e seus significados como sinônimos de felicidade última. E se você não tiver o seu coração alicerçado nisso, você pode se perder. Nesse período é onde alguns meninos dos 26, 28 até os 30 anos se casam, nascem os primeiros filhos depois dos 30, 31, 32, e quando nasce uma criança numa família, é uma realidade de grande perturbação. Uma criança nascendo numa família é uma bênção, mas também traz muita perturbação, porque o homem deixa de ser o coração daquela família, deixa de receber as atenções, e naturalmente a mãe direciona a atenção para a criança. Nesse período o homem se torna alguém muito suscetível a cair numa aventura amorosa, a se aventurar por um caminho extraconjugal, e ali ele pode destruir toda a sua vida e a vida de sua família. É um período marcado por grandes tentações. É um período também de fortes mudanças, definição profissional. Você está saindo da órbita dos pais e agora está definindo sua identidade, sua cidade, sua casa, seu apartamento, onde você vai morar. Definição familiar, com quem eu vou me casar. Aqui começa o planejamento dos primeiros filhos, existem os ganhos, você cresce profissionalmente, você goza, dependendo dos casos, de certo conforto profissional, certo conforto financeiro, mas também é o período onde começam as perdas. No início da idade adulta, os meninos começam a perder a terceira geração da família. Alguns avós começam a morrer, tios mais velhos começam a partir, e esses meninos começam a se deparar com a finitude da vida. Essa vida vai acabar, eu vou envelhecer, eu já estou com os meus 28, 30, 32, passou rápido, 35, 37, meu Deus, ontem eu era criancinha, estava subindo em pé de goiaba, era uma festa só, enterrei a vovó ontem, aquele tio com quem eu passava feriados na casa dele, almoço de férias, enterrei semana passada, mês passado. É a realidade da finitude, isso é muito importante. É um período também onde geralmente se toma grande decisão: a quem seguirei? Quem é que vai governar a minha vida? Quem é que será o dono da minha agenda? Quem será o Deus que conduzirá a minha história? Será um Deus com D minúsculo, criado à imagem e semelhança dos homens e vendido pela mídia televisiva, impressa, pelos valores presentes na minha cultura? Ou será um Deus com D maiúsculo? Esse é o período, normalmente, onde essa grande decisão precisa ser tomada. Paulo traz alguns desejos a um jovem adulto, um jovem que Paulo ama demais, que é Timóteo, e esse Timóteo já se tornou um menino adulto, que está se definindo profissionalmente. Timóteo era um pastor de uma igreja, mas é um jovem adulto, ele optou por seguir essa vocação ministerial. Paulo podia estar escrevendo a um jovem médico, na casa dos seus 32, 34 anos. Paulo podia estar escrevendo a um jovem advogado, a um jovem empresário. A palavra de Paulo a Timóteo vale a qualquer um de nós, jovens e jovens adultos. E em 2 Timóteo, Paulo diz a esse menino: enfrente a vida no poder do Espírito,
Capítulo 1 de 2 Timóteo, versos 6 e 7, ele diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa convocação, ela é dita a cada um de nós. A vida é difícil, vamos lá. Não se acovarde diante dela, não se pequeno diante dos desafios. Levante-se, enfrente o dia a dia. Agarre-se à graça de Deus, ao poder de Deus que pode te habilitar para a batalha, e siga a sua jornada. Não permita que as neuroses da ansiedade ocupem seu coração e te paralisem. Não permita que medos, apreensões quanto ao amanhã roubem a paz para você viver o presente. Siga na sua jornada, vá em frente, agarre-se a Deus. Ele pode qualificar você para a jornada e te sustentar todos os dias de sua vida. Paulo diz a Timóteo ainda: siga as virtudes fundamentais. Ele está dizendo para jovens: foge das paixões da mocidade. E aqui é juventude. E Paulo estabelece algumas virtudes que devem ser perseguidas por todos os jovens e jovens adultos, e inclusive adultos que se perderam dessas virtudes, crianças, adolescentes e idosos. Vejam que a palavra de Deus ela é para todos. Eu só ponderei aqui um nicho, um momento da vida, mas se qualifica a todos nós. Segue a justiça, ande na verdade, não abra mão da verdade. Não permita que seu coração se desligue da fé. Há um Deus que governa a história e que cuide de sua vida, e que não desamparará você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará presente. Siga o amor, bondade, as pegadas desse Cordeiro que venceu a morte por você, e te convida a seguir a jornada dele. Siga a paz. Ande com gente de Deus, ande com gente que de coração puro invoca o Senhor. E aqui Paulo está dizendo aos jovens: cuidado com as suas amizades, ande com aqueles que de coração puro invocam a paz. É nesse momento também onde muitos homens e algumas mulheres começam a entregar os seus afetos, seu coração, a amigos e amigas que nunca deviam fazer parte de sua agenda, porque esses amigos e amigas começam a inserir valores novos, e valores que nem sempre são saudáveis. Esses amigos começam ao longo do tempo a colocar em xeque verdades que até então te davam segurança. E Paulo está dizendo: tome cuidado com o tipo de gente, independente de sua idade, que você permite entrar e fazer parte de sua vida. Cuidado com quem você põe para se assentar à sua mesa. Cuidado para quem você gasta tempo fazendo jantar. Cuidado com quem você convida para almoçar. O outro conselho que Paulo dá a Timóteo é: tenha uma visão clara de onde você está. E aqui o texto é um pouco longo, não cabe aqui no nosso slide. Eu quero que você abra a Bíblia aí em 2 Timóteo 3, por favor. Finalzinho da Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os 5 primeiros versos. Saiba, Timóteo, onde você está. Veja o que nos diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 3, verso 1 a 5. Sabe, porém, isto, é Paulo dizendo a Timóteo: nos últimos dias, e nós já vivemos os últimos dias, os tempos serão difíceis. E Paulo explica por que os tempos serão difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, é gente orgulhosa, é gente que o Deus dela é o ventre, ela é inflada de si mesma, arrogante, blasfemadores, gente irreverente, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, gente sem amor, desafeiçoada a isso, implacável. São pessoas cruéis, caluniadoras, gente que não sente nenhum tipo de dor ao destruir o nome e a reputação de alguém. São pessoas sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. É gente que está engasgada de tanta maldade, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Gente que tem forma de piedade, pode inclusive estar espalhado por um monte de igreja aí, como realmente está, mas é gente que não tem o poder de Deus
Veja o conselho de Paulo a Timóteo: foge desse tipo de gente. O que Paulo está dizendo a Timóteo, a todos os jovens adultos, tenha uma visão clara de onde você está. Você está num combate. Você não está, meu querido, de férias, na beira do mar, comendo espetinho de camarão. A situação é feia. Você vive num mundo hostil, com suas dificuldades. É um mundo cheio de contradições, cheio de dor. Um mundo que geme. Saiba onde você está. Não infantilize a realidade da vida e nem a romantize. Paulo diz aos jovens: caminhe na estrada segura. E no capítulo 3 ele nos traz o referencial e a força da palavra. Veja o verso 16, toda a escritura. E quando Paulo usa a escritura com E maiúsculo, ele está dizendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia o verbo é presente, é útil para hoje na nossa vida, como está sendo para essa noite a cada um de nós. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar como está fazendo, para nos repreender, para nos alertar, abrir os nossos olhos, é útil para nos corrigir. Quantas vezes a gente precisa de uma mudança de direção, de alguém que abra os nossos olhos e nos diga a verdade. A palavra de Deus é perita em fazer isso é útil para a educação na justiça. E olha que propósito maravilhoso das Escrituras no verso 17, é para que o homem de Deus, é por isso que eu comecei essa palavra definindo o público, são jovens, adultos que amam a Deus, que têm Deus como seu referencial, porque a palavra de Deus tem como objetivo alcançar o homem de Deus e qualificá-lo para toda boa obra. E Paulo diz a Timóteo: caminhe numa estrada segura. Paulo diz a Timóteo também: suplemente-se na esperança. No capítulo 2, versículo 11, fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Cristo reinaremos. Essa é uma palavra muito forte de Paulo aos jovens adultos, idosos, pessoas de todas as idades. Suplemente-se diariamente na esperança para você suportar esses dias difíceis dessa jornada. Que esperança é essa? Nós fomos crucificados com Jesus no Calvário. Nós morremos com Ele, o peso do nosso pecado foi pago nele, e Ele não estava sozinho lá, nós estávamos com Ele lá. Mas também quando Ele ressuscita ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida para uma viva esperança. Cristo é o primeiro fruto daquele que ressuscita dentre os mortos, sendo a garantia de que com Ele muitos outros frutos virão de vitória sobre a morte. E o tempo todo em suas cartas pastorais, Paulo diz aos crentes: fortaleçam-se nessa esperança de vida eterna. Não tirem o olhar de quem vocês são, cidadãos de um novo reino. E por serem cidadãos de um novo reino, não se amoldem aos valores desse reino presente, mas comecem a inserir no reino de hoje os valores do amanhã. É por isso que a gente precisa de jovens que se qualifiquem por excelência, que sejam pessoas teologicamente maduras, para viverem nesse país subdesenvolvido e serem usados por Deus para transformações reais, que não oscilem. Quando você se suplementa na esperança, quando você estuda Bíblia e sabe o que te espera, quem você é em Cristo, a herança que possui, os atributos gloriosos de sua cidadania como filho de Deus, as ciladas vão te cercando, as tentações vão se aproximando, a armadilha do poder quer te enredar, mas você sabe quem é, você sabe onde está teu futuro,
E Deus começa a te usar hoje para inserir padrões da eternidade no presente. É isso que faz gente adulta, saudável, muito inteligente, construir prótese para abençoar a gente, que é considerada indigna por gente implacável e cruel. É por isso que pessoas, milhares de médicos, saíram na segunda metade do século XIX dos Estados Unidos e da Europa e vieram para o Brasil para pregar o Evangelho e construir hospitais. Porque eles queriam implantar no presente realidades de um reino futuro. E assim conseguiam viver no presente com absoluta relevância. E os nossos jovens precisam resgatar essa história de significado para a sua vida no hoje. E pode ser você. Diga: Deus, eu quero que seja eu. Pode ser você. Concluindo nossa mensagem com dicas para o nosso dia a dia, que é a aplicação de tudo isso. Ande com gente boa. Peneire, filtre relacionamentos. E não permita gente tóxica ocupar espaço à tua mesa. Dedique-se à causa da eternidade. Porque a eternidade vai te dar fundamentos para viver o hoje. Centralize as Escrituras em sua vida. A gente tem sofrido um ataque infernal dia após dia contra as Escrituras e os cristãos de verdade, que infelizmente hoje não são tantos assim. Mas as grandes mudanças na história foram promovidas por homens e mulheres, jovens e jovens adultos, que compreenderam a centralidade de Cristo em todas as coisas. Abraham Kuyper pegou a Holanda afundada em crises. Um grande jovem adulto, maduro, conhecedor das Escrituras, se tornou primeiro-ministro da Holanda. E elevou a Holanda ao país mais democrático do planeta. João Calvino era expositor bíblico diário, nunca foi político, nunca ocupou um cargo de vereador, de prefeito na cidade de Genebra no século XVI, mas ele era ouvido por cidadãos e através da pregação diária das Escrituras a cidade foi transformada, a ponto de a cidade de Genebra no século XVI ser conhecida como o protótipo do reino de Deus na terra, porque jovens adultos fugindo de guerras, de perseguições religiosas, da Contra-Reforma, iam para Genebra em busca de refúgio, e lá, por serem homens e mulheres maduros nas Escrituras, construíam uma realidade no presente, que já refletia valores da eternidade. Viva feliz e descomplique sua vida. Tira a murmuração da tua vida. Tira a queixa dos teus lábios. Se você tem uma faculdade para ir todos os dias, tem que levantar de madrugada, louvado seja o Senhor, porque você tem um curso superior para ir, meu querido. Se você tem que trabalhar e ainda organizar o trabalho com estudos, louve ao Senhor por isso, porque você tem um trabalho. Se você está casado e sua mulher não é aquilo não é a pessoa que você queria que fosse, ora, quem seria alguém que você queria que fosse para você? Ninguém é quem a gente quer que seja. Então descomplique-se. Festeje sua casa, celebre teus relacionamentos, ria com amigos, brinque um pouco, pare de ser tão rude, guarde seu coração do mal e de algumas dores da velhice. Isso é muito importante, porque aquilo que você começa a plantar agora, nessa idade adulta,
essa carga de estresse pesado, 16 horas de jornada diária, 14 horas de jornada diária, sem descanso semanal, porque eu preciso construir, porque é muito trabalho, porque está na hora, a hora é agora, eu não digo não, não digo não, não digo não, não digo não. Isso vai cobrar na tua velhice. O juro é alto sobre seus filhos, o juro é alto sobre seus relacionamentos, o juro é alto sobre o seu coração. Seja honesto, faça tudo da melhor maneira possível, trabalhe com fidelidade e entusiasmo, mas não dê seu coração ao dinheiro e ao que ele representa. São péssimos patrões. Uma outra aplicação para o dia a dia: alimente-se bem e faça exercícios físicos. Como isso é importante. Alimente-se bem e faça exercícios físicos, de preferência com aquela pessoa que você gosta. Faça exercícios físicos com ela. Faça-se amigo. Faça-se amigo. Muito provavelmente as amizades que você fizer nesse período, 22, 23 anos, que você já está começando a se identificar como alguém maduro, até os 37, 38 anos, amizades boas, sólidas, elas estarão presentes quando a velhice chegar. Faça-se amigo. Eu não tenho amigos. Muito provavelmente porque você não se fez amigo de pessoas. Para você receber primeiro, você tem que dar. Para você receber primeiro, dê. E dê em abundância. Dê em abundância. Dê ouvido, dê ombro, dê seu tempo, dê projetos e sonhos. A colheita vem. Procure mentoria. O que é mentoria? É alguém a quem prestar contas. Todos nós precisamos de alguém. E como a nossa tradição de vida hoje tem dificuldade com esse ponto. Todos nós precisamos de alguém que tenha liberdade dada por nós para nos exortar, para nos ajudar na jornada. Todos nós precisamos de amigos verdadeiros, que tenham legitimidade em nossa vida para puxar nossa orelha quando for necessário. Procure mentoria. Procure alguém. E dê a essa pessoa legalidade sobre a sua vida, autoridade sobre a sua vida. Encontre-se com essa pessoa para tomar café, para almoçar, para se reunir à noite. Se for uma pessoa que já tem uma família e você tem uma família, que maravilha! Organize suas viagens com essa pessoa, ocasionalmente. Procure mentoria. Um conselho, uma frase colocada na hora certa, com o tempero da graça, por alguém com ouvidos para ouvir, dita por alguém que você sabe que te ama. Uma frase vai ajudar você a evitar tantos tropeços. E eu termino com a última aplicação da noite. Participe de um grupo pequeno para estudo bíblico, oração e comunhão. Naturalmente assim você vai desenvolver mentoria. Naturalmente assim você pode desenvolver boas amizades. Naturalmente assim você se fará amigo para depois receber amigos.